o pastor Manuel. Todos nós o conhecemos e estamos felizes por vê-lo novamente neste culto, pregando e trazendo a palavra de Deus. O pastor Wagner, como todos sabem, está usufruindo dos seus dias de férias. E hoje à noite nós teremos a presença do pai dele, do pastor Walter, e assim nós seremos abençoados com a palavra de Deus. Pastor Manuel, a palavra é sua. Agora fiquei maior. Falava sempre lá de baixo, agora aqui de cima, estou mais alto agora. Também o único jeito de eu ficar alto é desse jeito, viu? Ou então usar um sapato com um salto alto por dentro. Eu comprei em Montes Claros e estou usando hoje. Hoje eu estou uns 2 centímetros mais alto. Única forma. Meus irmãos, recentemente o gestor de ministérios da IBNU me disse o seguinte: o senhor viaja muito, não, pastor? Eu falei, não viajo muito. Aconteceu a ida para Israel, para a Europa, daí alguns dias, mas não é assim nunca, não. Daí 2 horas eu tive que telefonar para ele pedindo desculpas. Falei, olha, a Igreja Batista Ebenezer está me dando uma bênção e eu estarei indo também para a Convenção Nacional. Aí eu falei para ele, eu vou viajar novamente. Realmente, Deus tem propiciado as oportunidades que trazem muitas lições para a cabeça da gente. Agora na convenção, o presidente dos pastores da tribo terena me disse, pastor, nós queremos conversar a sua ida de uma semana falando num congresso de pastores da tribo terena. Bom, essa é uma novidade que eu não sei como pregar para índio, mas já são convertidos, uma coisa maravilhosa esse aspecto. Eu quero falar essa manhã sobre uma parábola e já preguei sobre ela na IBNU e pretendo escrever um artigo sobre ela, porque ela é realmente de uma atualidade impressionante. Nós estamos vivendo um período chamado de multiculturalismo. Antigamente você ia num país e você só via a roupa daquele país, a comida daquele país, a língua daquele país. Hoje já não é mais assim. Isso tem incomodado pessoas. Aquele rapaz que matou 77 na Suécia com uma bomba e depois alguns outros tantos com uma metralhadora, ele não se conformou em ver a Suécia se transformar num país quase que islâmico. Para vocês terem uma ideia. Isso causou uma insegurança nele. Isso é também um fenômeno que acontece nas igrejas, o multiculturalismo. Você já imaginou você estar na cidade onde saiu o protestantismo, a reforma de Martinho Lutero, e ser acordado às 4:30 da manhã em Berlim com um forte cântico árabe da mesquita chamando os islâmicos para a oração, às 4:30 da manhã. O multiculturalismo. Esse multiculturalismo, ele muitas vezes está na nossa crítica. Vamos olhar bem o que acontece. Você pode partir de uma denominação religiosa ou análise política mundial ou do seu país, e você vai fazer o seguinte: você vai partir de uma crítica que você faz do que acontece no macro
no grandão, no maior. Então você vê a política no parlamento brasileiro, Congresso brasileiro. Aí você diminui para o estado e depois se diminui para a cidade que você mora. O que acontece lá em cima, acontece no meio e acontece embaixo. Nós conversávamos a respeito de nossas reuniões da Convenção Batista Brasileira. Eu, pastor Wagner e irmã Ruth, quando ela nos apanhou no aeroporto. Aí eu fiquei imaginando depois, aquilo que a gente analisa de comportamento na Convenção Batista Brasileira, ele está na Convenção Batista do Estado de São Paulo, está na associação, está na igreja que você frequenta. A mesma postura, a mesma maneira de agir, de ver as coisas. Por que isso? Isso porque nós humanos, nós temos uma dificuldade muito grande para começar o conserto do mundo, que a gente não aceita como está, e com razão não devemos ser acomodados. Mas a gente começa o conserto desse mundo nos outros. E o conserto não está nos outros. Vamos ver uma passagem que trabalha bem isso. Mateus 20. Mateus 20. Verso 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário, salário de um operário braçal de um dia, né? Então contratou trabalhadores para a sua vinha e ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vocês vão também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros nada serão os últimos. Vamos pensar um pouquinho no problema desses primeiros que foram contratados. O problema deles era a expectativa, era a esperança, era o que eles esperavam, como está bem claro no verso 9. Eles esperavam receber o que eles mereciam. Transplantando para o mundo espiritual, se nós formos receber o que nós merecemos, não tem jeito não, é só o inferno. Não merecemos mais do que isso, só o inferno.
Por que não acontece isso? De ao invés de recebermos o inferno, nós recebermos um ministério, recebermos, digamos assim, uma missão nesse mundo, e se nós a executarmos fielmente, seremos galardoados na eternidade. Percebo que o apóstolo Paulo escreve uma carta, que é a carta da alegria. Quando ele trabalha a alegria nessa carta, eu terei a incumbência de lecionar lá na IBNU, esse mês de fevereiro, a gente percebe que ele diz em galardão celestial também. Toda pessoa que trabalha no reino de Deus, para ela não sair frustrada e decepcionada, ela tem que só buscar o galardão celestial. Se ela perder de vista o galardão celestial, ela começa a ficar insatisfeita com o que acontece com ela, até no seio da própria igreja. Veja como Deus trabalhou aqui na palavra dele, as pessoas que ele escolheu para serem uma bênção. Todos eles não tinham nenhuma dignidade para ocupar um lugar de destaque. Para você ter uma visão do que é a graça de Deus, é só ler o capítulo de Mateus que fala dos ancestrais de Jesus. Pessoas que deles veio o Messias. Olha que coisa impressionante. A galeria dos heróis que foram os antepassados de Jesus. Comece por Abraão. Abraão, um idólatra, que Deus tirou da idolatria. Um mentiroso, medroso, aceitou a incumbência da mulher de ter um filho da promessa de uma concubina. E nos deu um problema até hoje da divisão entre ismaelitas e israelitas. Passa para Isaac, que atrapalhada. Para Jacó, piorou. Vai em Judá, filho com a nora, piorou ainda mais. No final, você vai indo, Davi, assassino, uma prostituta, uma moabita, não tem jeito. Como é que aquelas pessoas estão ali, declaradas na posição honrosa de ancestrais de Jesus? Você não vai ter outra explicação. A graça de Deus. Deus não tem nada de bom em matéria de humana, para ele ter possibilidade de formatar e implantar o seu reino de Deus na terra. Não tem jeito. Mas como é que a gente não olha isso e vê a graça e exalta a graça de Deus, e baseado na graça de Deus se joga no trabalho, sabendo que Deus vai fazer, porque é a sua graça atuando? A gente tem uma dificuldade. A gente quer glória, quer mérito. A gente quer merecer. Aí atrapalha. Atrapalha porque nós temos uma expectativa. O verbo esperar, verso 9. Esperar o que merece. E acha que merece recompensas agora, reconhecimento, glória, louvores. A gente acha que merece. E vai sair frustrado e vai ter problema. Porque não vai receber o que merece. Porque Deus é tão gracioso que não dá o que a gente merece. Porque se der o que a gente merece, a obra tem que parar e ele não pode fazer nada. Que coisa pesada isso. Mas não é pesada para vocês, é pesada para mim. Pesada para mim. O que a gente faz na igreja, na associação, na denominação do Estado, nacional, mundial?
quando se trata de reino de Deus, nós os batistas, por exemplo. A gente fica olhando pessoas que usam a denominação para autoprojeção. A gente começa a olhar coisas assim, de expectativa de ser reconhecido, e não está sendo. Aí começa o problema de uma insatisfação. Eu estava na convenção lá brasileira, o pastor Humberto, da Cristolândia, pôs a mão no meu ombro e falou: pastor, o senhor é um dos escolhidos para batizar nos 48 batismos na noite de missões nacionais, aqui na convenção. Eu falei: eu vou pensar. E pensei e disse para ele: eu não quero. Eu não quero porque a bênção que Deus tem me dado de apoiar a Cristolândia, eu iria ser recompensado. A internet, a televisão, estava sendo projetada por Brasil aqueles batismos. E eu teria que explicar por que é que eu estava batizando um deles também. Aí eu iria cometer o pecado de atender uma expectativa que era errada. A expectativa de contar porque eu fui escolhido. Meus irmãos, eu logo repeli essa ideia. Toda a problemática da funcionalidade de uma igreja é porque a graça fica lá para o final. E a expectativa de reconhecimento vem de imediato. Isso está dentro de nós. A gente espera de Deus uma recompensa que merece. E Deus não é alguém que age como a gente quer que ele haja. Como Moisés pediu para Deus se mostrar para ele, Deus se mostra para nós na sua palavra. E não dá mais do que isso. Mas ele não se esgotou na revelação que ele faz dele mesmo na palavra de Deus. É um pouquinho do que Deus é que está na palavra de Deus. Mas esse pouquinho é tanto que é muito mais do que a gente precisa. E é todo um histórico da sua graça. Eu fiquei nessa busca de achar a graça de Deus na palavra, intrigado com a parábola do administrador infiel. Onde é que eu vou achar graça aqui? Esse homem usa de um plano ardiloso, enganoso, e o seu Senhor o elogia. Onde é que está a graça aqui? Como é que ele merece o elogio do seu Senhor? Aí eu fui buscar a graça. Achei tão interessante que o seu Senhor diz, o elogiando, que ele foi sábio. O que é que ele estava buscando naquele projeto de mandar o pessoal marcar menos do que a dívida? Ele estava se preparando para o seu amanhã. Para que me recebam, quando eu ficar desempregado, em suas casas, ou me deem trabalho. Então ele está fazendo com que os devedores fiquem com uma dívida, não só para com o seu patrão, mas para com ele também. Ele estava pensando no seu futuro. Deus quer pessoas que estejam buscando o futuro, não nessa terra celestial. Elaborem para o futuro celestial. É o que acontece exatamente na carta de Filipenses. Paulo está mostrando que quando uma igreja tem membros que só buscam o prêmio celestial, essa igreja vai ter uma genuína unidade.
Não haverá problema entre eles, ciúmes, competição, expectativa de reconhecimento, porque eles não estão buscando aqui na terra celestial. Se teu coração estiver no celestial, você não vai ter problema em qualquer igreja que você pertencer. Não vai ter problema de relacionamento nenhum. Por causa disso. Você jogou para o futuro. Jogou para o futuro, vem a união. Um bom relacionamento na terra. Que nenhum olha para o outro na expectativa de que diga que eu sou melhor nisso, que eu sou melhor naquilo, que está indo bem por causa de mim. Nada disso. Porque é prêmio na terra. Esta parábola é tão maravilhosa, porque ela tem, a respeito da graça de Deus, umas coisinhas que Jesus a contou porque ele sabia o que ele estava falando. Veja que, por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e encontrou outros, às 9 horas da manhã, porque eles tinham esperança de que ainda havia um grande período em que eles poderiam trabalhar na vinha desse homem. Então, enquanto essa expectativa de que o grande período de trabalho fosse atração para eles serem convidados a trabalhar, contratados, eles ficaram esperando até as 9 horas. Aí você vai me perguntar, e os da meio-dia? E os das 3 da tarde? E os das 5 da tarde? Como é que é? Por que eles ficaram esperando? E não saíram? Hoje o dia está perdido. Então 4h30, vou embora. Vamos embora, gente. Por quê? Irmãos, dizem os livros que quem ficava na praça esperando o trabalho, quando chegasse em casa e não tivesse trabalhado, iria ver seus filhos irem deitar chorando de fome, ou trazia dinheiro, ou as crianças iriam dormir com fome. Duro isso. Duro isso. Vocês já leram em Mateus 5? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Sede e fome de justiça, diz Lloyd Jones, é a pessoa preocupada com uma coisa só. Preocupada em ver nela mesma que está crescendo em santidade. Olha só. Centralizada em primeiro lugar em si mesma, em alcançar a santidade que Deus requer dela. E essa santidade que Deus requer dela provoca nela uma coisa que é fundamental para a sua continuidade no reino de Deus, continuidade na vida cristã. Ela, depois de passar pelas anteriores, ela está só contemplando a Deus. Quanto mais contempla a Deus, mais pecadora se vê. Quanto mais pecadora se vê, mais necessidade tem de sair dessa. Então ela está preocupada com a sua santificação. E isto é fundamental, porque fome e sede. Se você não comer, dura algum tempo. Se não beber, não dura mais do que 3 dias. Tem que beber. Então é fundamental, é uma busca de subsistência. É a pessoa que se vê muito diferente de Deus e sabe que a expectativa de Deus é que ele se aproxime para ser igual a ele. Ela fica sedenta. Quando ela está sedenta e com fome de ser igual a Deus, o Espírito entra em trabalho e começa a conduzi-la a esse ponto.
Quanto mais ela é satisfeita, mais ela quer. Como é que eu posso perder tempo de estar frustrado porque não recebo as honras que mereço? Como é que eu posso estar frustrado de ter expectativas de reconhecimento se eu estou tão aplicado em resolver o meu problema e não dos outros? A minha espiritualidade e não a dos outros? Essas pessoas esperavam e preferiam ficar o dia inteiro na praça sem fazer nada do que ir para casa e contemplar aquele quadro que era o quadro do mundo que está ao teu redor. Pessoas sedentas, famintas, desesperadas. Coisa terrível. Eu cheguei para uma moça sentada numa muretinha, com a cabeça assim. Eu tinha saído de um culto em que 1 minuto de apelo feito, houve 8 decisões, rapidinho. Uma mensagem de 5 minutos, feito o apelo, 8 decisões. E eu falei para a moça, você não quer ajuda? Ela olhou para mim com o rosto, devia ter uns 18 anos. Não me amola. Um quadro terrível. Eu pensei nessa parábola. O quadro de um pai voltando para casa. E os filhos irem chorando para a cama de fome. Preferível ficar na praça. Esse mundo que te rodeia, o pessoal não quer sair de onde está. Prefere ficar lá. Porque é uma situação infernal essa que nos rodeia. Não há nenhuma expectativa que você possa ter nesse mundo, senão de que ele vai piorar. Eu fiz uma coisa inesperada. O grupo era de 33. Descemos em Istambul, cidade com 15 milhões de habitantes. E eu falei assim, olha, falei para uma pessoa que não me lembro, estava esperando as malas, um grupo. Não era o grupo total, mas eles sabiam onde estava o grupo da liderança. Falei, eu vou no banheiro só fazer xixi e volto. Eu voltei, não tinha mais ninguém lá. Ih, olhei onde eu tinha que pegar minha mala, peguei minha mala, saí. Comecei a andar pelo aeroporto, não achava ninguém. Aí foram embora. Pensei assim. Peguei e saí do aeroporto. Cheguei para um motorista e falei se ele falava um pouco inglês. More or less. Falei, então você fica com more, que é mais, eu fico com less, que é menos. E começamos a nos entender. Abri lá a papelada. E ele perguntou por um outro motorista e saímos à caça do hotel. Bem, depois de quase 1 hora a gente chegou no hotel. E o grupo estava lá me procurando, desesperado. Quando telefonaram para o hotel dizendo por que estavam atrasando, o hotel falou, ele já está aqui. Oh, maravilha, foram tudo para lá. Nesse período, eu conversei com o rapaz, o homem, de uns 50 anos, que me atendia na portaria. Primeira coisa que ele perguntou é se a caravana tinha mulheres bonitas brasileiras. E começamos a conversar, a expectativa, a filosofia daquele mundo de todos os homens. Ele falou que era assim na Turquia, do jeitinho do Brasil. Nem sei se eles têm balada aqui. E tinham. Ficar num mundo de desgraça, esperando a morte. Essa é a situação. Aqueles homens ficaram até às 5 da tarde
Por que não desistir? Por que não ir embora? Não vai ter mesmo. Mas seria meia hora de sofrimento em casa, vendo a criançada com a mãozinha assim. E árabe tem muitos filhos. Papai, trouxe alguma coisa? Não, filhinho, não trouxe. Essa situação. Essa situação do mundo que te rodeia. E você, noutra expectativa, não na expectativa de Deus. Sabe quando eu falo você? Eu estou falando para mim mesmo. Como me distraio rapidamente de pensar naquela vizinhança que eu tenho. Que terrível. Só pensar nisso. Agora para o carnaval, eu fiquei vendo as igrejas que fazem o ID, todas em terrível dificuldade. A igreja batista que melhor faz um ID, a Memorial de Jundiaí, ela não faz mais onde não tem igreja. Ela vai numa cidade que haja uma congregação pequena para fazer um grande trabalho. No ano passado, atenderam 4.500 pessoas. Médico, enfermeira, advogado. Levaram uma agência do INSS e fizeram um atendimento oficial. E alguns trabalham no INSS. Trabalho magnífico. Eu pensei, eu não vou ter igreja para ir junto. Resultado? Agora já não sei com qual eu vou. Lá em Angatuba, a 14 quilômetros, tem uma pousada, piscina, rio perto, gostosa. Ficar 10 num chalé, vai ficar R$20 por dia para cada um. Eu vi toda aquela possibilidade. Mas chegou um irmão para mim e disse assim: pastor, eu fiz durante algum tempo uma pesquisa, gastei R$80 mil. E a pesquisa gerou um bloco muito grande de isopor endurecido, mas levíssimo. Fiz uns furos no meio e buracos ao redor. Aonde vocês fizeram o ID, vamos montar uma equipe. Nós vamos lá na cidade com uma equipe que o senhor arrume ali na Igreja Batista das Nações Unidas. Só um pequeno e leve baldrame. Nós chegaremos lá e à tarde o templo está construído. E como? A gente cola os blocos e alguns membros da igreja vão jogando a argamassa, o cimento, dentro e nem precisa tirar. No outro dia eles fazem o telhado do pequeno templo, está pronto. E eu quero o senhor do comando disso. Eu falei, meu Deus, o velho de 75 anos, Deus oferecendo isso. E ele falou, olha, em Indiana, nós estamos planejando construir em Indiana o primeiro, talvez no carnaval, não sei se vai dar. E ele disse, pastor, qual é a temperatura indiana? Chega a 35 graus, falei para ele. Dentro do templo vai estar 20 graus. E mais essa, o isopor isola, diferencia. Falei, que aventura, eu vou entrar nessa. Eu vou entrar nessa. Por quê? Eu não preciso. Mas o mundo que rodeia ali, Indiana, é tão triste como todo o planeta. Todo o planeta está igual. Um homem conversava comigo e ele era
de uma religiosidade um tanto oriental. E quando eu comecei a falar sobre o Cordeiro de Deus, ele falou: pastor, eu vou entender logo, porque eu era criador de carneiro. E quando eu vendia um carneiro, tinha que matá-lo, eu erguia o queixo, ele ficava olhando para mim e derramava lágrimas. Não soltava um balido. Eu ia dormir arrependido de ter sacrificado o cordeiro. É maravilhoso esse bichinho, pastor. Não dá coragem de matar. Eu entendo o que o senhor está falando. Eu quero só que você pense uma coisa. Estou embalado, mas vou terminando. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, eu quero o teu filho. E Deus chega na hora e fala: aquele é o cordeiro, não o teu filho. Abraão escapou. Só que quando chegou a vez de Deus, por mim, não teve jeito para Deus. Teve para Abraão. Não teve jeito para Deus. Para ele me ter como filho, ele teve que dar seu filho. Já pensou nisso? E como é que alguém que foi salvo dessa forma pode ficar criando problema porque não recebe o que merece? Acaba como esse pessoal que foram o único que fez o contrato com aquele senhor da terra. Os demais não fizeram, na expectativa de que qualquer coisa servia. Um dinheirinho para que o caçula não vá dormir com fome e chorando. Já serve, já diminui o meu sofrimento. E ficou esperando até a última hora, porque precisava imensamente. Mas os primeiros que acharam que mereciam, que esqueceram a graça, que esqueceram o coração amoroso daquele homem, demonstrando isso ao convidar outros, e eles viam outros chegando, não perceberam, e chegou na hora, reclamaram dos outros e do Senhor da vinha. Quem tem uma expectativa neste mundo de mérito, vai acabar reclamando de Deus e dos irmãos. Esse é o problema da maioria das igrejas. Cheio de gente reclamando do pastor, dos diáconos, do outro, daquele, do líder, do isso, daquilo, daquele que faz isso e faz aquilo, esquece de mim, etc. Vai ficar assim. Por quê? Porque acha que pode trabalhar por contrato, trabalhar por méritos a receber pelo que fez, e vai desabafar com os outros e com Deus. Não faça o contrato. Espere na graça. Você vai ter muito mais do que merece, e uma vida cristã tão satisfeita, tão feliz, tão maravilhosa, que os outros vão se aproximar de você, crentes e não crentes, pedindo a sua ajuda para descobrir o segredo. E o segredo: eu estou onde estou pela graça. Deus fez isso com toda aquela pleia de heróis que a gente chama de heróis, com cada coisa horrorosa. Mas Deus, se fosse escolher outros, seriam iguaizinhos àqueles da dinastia de Jesus. Só a sua graça. E Deus confia em você por causa da graça que Ele vai despejar sobre você, e não porque você tem condições de agradá-lo. Amém? Aqueles que aceitaram esse desafio de trabalhar na vinha são felizes. Nós somos felizes porque estamos a serviço do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo.
491, o hino que nós vamos cantar. No serviço do meu Rei, eu sou feliz. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Enquanto estivermos cantando este hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão colocar nos gasofilácios. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso, nos tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso, consagrado, ao seu lado desafio todo mal, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, vitorioso, decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei. Nós temos entre nós a irmã Magali Godoy Serrano, e nós pedimos a ela que venha até aqui ao microfone, conte alguma coisa que ela tiver no seu coração e depois faça a oração de agradecimento pelos dízimos e ofertas. Aqui. Bom dia, irmãos. Que palavra que o Senhor nos trouxe hoje, não? Maravilhosa. Creio que muitos aqui foram chamados pelo Senhor outra vez, renovar, estar servindo ao Senhor, voltar a ver que Deus quer nos usar como somos e Ele vai fazer a obra através de nós. Não somos nada. O pastor estava falando aqui, eu estava me lembrando que quando eu decidi começar a obra missionária, não vou dizer o nome do pastor, mas ele disse para mim: você não serve para ir, porque você não é isso, você não é isso, você não é isso, não sei isso. Eu disse: mas e os discípulos, que também não eram nada? Fui para casa, falei: Senhor, o Senhor tem me chamado, não sou nada, mas o Senhor é tudo. Passado uma semana, ninguém sabia dessa conversa com o pastor. Chegou um senhor e disse: fiquei sabendo por sua irmã que você quer ir servir ao Senhor.
Você vai por fé em tal seminário e eu vou por fé na cidade onde eu vou, no país onde eu vou, e vou levantar uma oferta para você. Esse senhor já morreu, outras pessoas já deixaram de me sustentar, outras pessoas entraram para me sustentar, mas quem está atrás de tudo isso é o Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel quando nós outros nos dispomos a servi-lo, independente daquilo que somos ou que temos. Mas uma outra grande verdade é o que o pastor estava dizendo aqui, que estou com o castelhano ainda. Nós vemos, a igreja tem mudado muito. A igreja tem deixado isto. Vamos buscar essas bênçãos celestiais do que simplesmente as terrenais. As terrenais ficam, mas as eternas estão gravadas aqui. E a palavra de Deus é que nos dá condições de nós vivermos aqui neste mundo. Só quero simplesmente deixar algo que está na minha vida, no meu ministério e também do pastor Mário, aonde ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E o evangelho que ele está dizendo, Paulo aqui, é esse: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É este evangelho que nós devemos estar levando às pessoas, o que nos liberta do pecado e nos dá a entrada no céu. Isso nós estamos levando em Coronda, lá na Argentina. Não somente lá, mas aonde Deus nos põe. Nós temos levado Cristo Jesus a estas vidas. Minhas palavras não servem, mas esta palavra entra no coração e vai fazer o que tem que fazer na vida de cada um. Esteja orando por nós. Ali também é um lugar um pouco difícil de estar. As pessoas também têm uma necessidade muito grande da palavra de Deus, mas também alguns querem ficar na situação em que se encontram, chorando, enquanto às vezes também o papai está com pão para dar. Muitos estão querendo ficar na situação que está. Mas Deus está nos usando, graças a Deus, e queremos em nossa vida, não que as pessoas também estejam vendo a nós, porque a gente vai estar trabalhando em vão, mas que essas pessoas possam estar vendo essa mensagem preciosa que nós levamos lá. Estamos na cidade de Coronda. Esteja orando pela Igreja Batista da cidade de Coronda, na Argentina, porque são poucos, mas estão buscando realmente conhecer a palavra de Deus. Obrigada. Vamos orar. Senhor Deus e Pai celestial, como somos gratos, Senhor Deus, pela salvação que encontramos em Teu Filho Jesus Cristo. Graças, Senhor Jesus, porque quem nos dá a força para seguir, quem é todo poderoso na nossa vida, Senhor Deus, e transforma os nossos corações e nos dá força para seguir adiante, Senhor Deus, daquilo que o Senhor nos tem chamado para fazer, é somente o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de servir. Muito obrigado pela vida também do pastor Manuel, que o Senhor tem usado esta vida, Senhor Deus, na minha vida até hoje, Senhor, com as suas mensagens, com o seu andar com Jesus Cristo. Pai bendito, que ele continue, Senhor, até quando o Senhor chamar, nesse propósito de levar a Tua palavra
de ensinar as pessoas a ver o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai bendito, porque cada um de nós aqui também deixou o conforto das nossas casas e viemos para estar sentado, porque sabemos que o Senhor, nosso Pai, tem muito para nos ensinar, tem muito para nos dar, tem muito para fazer em nossas vidas. Graças, ó Pai, porque somos um em Cristo Jesus. Isso nós te agradecemos e te louvamos por esse grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a irmã Magali pela sua palavra, pela sua oração, pela sua presença entre nós. Estamos encerrando o nosso culto nesta manhã. Ainda queremos ouvir a irmã Rose, que tem uma mensagem cantada. Ouçamos sua voz maravilhosa e louvemos a Deus por isso. Depois nós entregamos a palavra à irmã Kátia. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o
de estar chegando. Então, eu gostaria de saber se os líderes têm alguma palavra a respeito. Então, irmã Ruth. Depois de ouvir uma mensagem tão maravilhosa, uma música com uma letra tão profunda, eu fiquei lembrando que na semana que antecedeu o Natal, eu, o pastor Wagner e o Felipe, foi conosco, nós fomos visitar uma das cidades que estava sendo sugerido para fazer o ID, porque a que nós queríamos ir não estava dando certo. E nós já estávamos tentando qualquer pedido e qualquer coisa para que o ID realmente pudesse acontecer. E, para tristeza nossa, naquele dia, depois de uma viagem, voltamos com um sentimento até difícil de explicar. Porque a gente não entende, né? A gente vai, irmãos, não imaginam a alegria do pastor que nos recebeu. Ele queria de todo jeito que nós fôssemos para aquela cidade, mas nada estava dando certo. Nada estava dando certo, irmãos. É uma coisa inexplicável. E vamos ver um colégio, e vamos ver outro local, e lá não nos cabe, e lá não tem isso, e lá não tem aquilo. E o pastor, nós não podemos ficar aqui e ir lá. Irmãos, são tantos detalhes, tantas coisas. Mas por que eu estou contando isso? Porque depois, quando voltamos para casa, tudo, né? Não desanimados, mas preocupados, porque faltava uma semana para o Natal. Então, chegando em casa, no outro dia, o Felipe me perguntou: mãe, aonde então vai ser o ID? Irmãos, mais do que os irmãos possam querer saber, mais do que eu queira saber e todo mundo, faltando 2 meses para o ID acontecer, foi muito mais difícil eu ouvir do meu filho. E eu tinha que dar uma resposta para ele, porque era o meu filho. Então eu disse assim, interessante que aquela cena ficou marcada. Eu virei para ele e falei: Fê, o ID vai ser aonde Deus quiser. Então hoje eu estou aqui, sei que já foi feita até muita propaganda, mas muito feliz para dizer para os irmãos que quando eu disse isso para o Felipe, eu disse explicando o seguinte: o ID vai acontecer. Aonde, irmãos? Eu não me importo. Eu importo com aquilo que Deus tem para nós. Então o ID vai acontecer. E não precisou de muito tempo, né, pastor Té? Porque então eu ainda estava voltando de viagem quando recebi um telefonema, né, com a maior alegria do nosso pastor, para dizer que aquela mesma diretora que tinha dito, de repente ela voltou atrás e disse não para nós, ela mesma ligou para dizer que queria nos receber. Então eu falei: puxa, como é bom a gente saber que nós temos um Deus maravilhoso e que nós temos que confiar. Temos que confiar, irmãos, porque a nossa preocupação é o que o pastor Ted estava falando. O mundo é todo igual agora. A sua pergunta é: eu posso fazer a diferença? Como? Então a nossa irmã missionária caiu como uma luva para nós hoje, né? Podemos fazer esse trabalho? Posso. Como? Participando. Se nós queremos tanto que o ID ia acontecer, agora temos que participar. Essa é a nossa alegria, porque alguém vai ganhar a vida eterna. Já pensou nisso? Alguém vai ganhar a vida eterna por sua causa, vai viver eternamente, vai conhecer Jesus. Então eu estou aqui convocando os irmãos que, independente do lugar, independente do valor, independente do que você pode fazer, você vai participar.
Não importa com quantos nós vamos, porque o desânimo é a primeira coisa que vem para a gente, irmãos. Tem pessoas que já vieram me dizer, mas não vai 80. Irmãos, nós não podemos estar preocupados se vai 50, 30, 2, 1. Uma coisa eu sei dizer para os irmãos, eu vou no ID, e você? Eu quero que todo mundo pense nisso. Eu vou participar de algum jeito. Seja participando na cantina, no almoço que nós queremos fazer, indo, trabalhando, dobrando o joelho, porque sem oração nada acontece. Nós vamos no ID. Eu creio nisso. Você crê? Se você crê, você vai participar de alguma forma. E é isso que eu estou aqui, para dizer isso para os irmãos. Que nós não ensinamos outras igrejas a fazerem o ID. Nós mostramos para elas como é que se fazia um trabalho. E hoje nós vamos realizar mais um ID na cidade de Angatuba. Os irmãos não imaginam a felicidade que a missionária Sueli está esperando o ID. E nós não podemos desanimar. Nós não podemos frustrar aqueles que vêm depois de nós, os nossos filhos, os nossos adolescentes, com as nossas dificuldades materiais. O pastor disse assim, eu até escrevi, no mundo todos estão iguais, todos, mas nós podemos fazer a diferença. Você cantou, no serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso e decidido. Agora, se você cantou essa música, você vai fazer ela acontecer de verdade. Vitorioso e decidido. Quando nós voltarmos aqui no dia 25, 26, que é o domingo que depois do ID, eu vou contar para os irmãos as bênçãos. E você vai fazer parte dessa bênção. Pensa nas bênçãos que nós vamos voltar contando como foi o ID. Lembra, no último ID, uma senhorinha que nós evangelizamos na feira. Não me sai da cabeça a figura daquela mulher. Chorando ali, se entregando a Jesus na feira, no último dia que nós fomos lá, numa feira que acontecia perto do colégio. Quantas senhorinhas como aquela pode estar ali esperando a gente? Faça parte, da forma que você puder. Nós vamos fazer um almoço, vou precisar de doações. Um cardápio vai ser o mais simples possível. Macarronada de domingo, frango e a comunhão com os irmãos. Todo mundo no almoço no domingo, dia 12 de fevereiro. Eu quero ver o rostinho de vocês, dizendo que estão participando do ID, participando desse almoço. Em prol do quê? De levantarmos oferta para melhorarmos o valor, para que se torne pouco e fácil para todo mundo ir. Tá bom? Então, conto com vocês, dando o nome para inscrição, participando das nossas campanhas, levantando o valor para que nós possamos financiar a ida de todos os que queiram ir. Né? Precisamos de gente para evangelizar, precisamos de gente para a cozinha, precisamos de gente para trabalhar com as crianças, precisamos de pessoas que apoiem o coro jovem. Você vai fazer essa diferença? O ID te espera. Irmãos, então vamos a alguns recados importantes que têm que ser dados. Se tiver alguém que precisa passar alguma informação, pode vir à frente, tá? Bom, o culto de oração das senhoras, que ocorre toda quinta-feira, ele volta a acontecer agora na próxima quinta-feira, dia 2, a partir das 15 horas. Acontecerá um retiro de casais no mês de abril, dia 13, 14 e 15, o valor de R$ 280. Com o tempo eu vou dando mais detalhes, mas quem tiver interesse, vá pensando nisso. É uma proposta interessante, o valor é para o casal, pensão completa, e o local pertence a donos evangélicos e também trabalham muito com casais. A ideia é fechar o local só para casais. Tá? E nós vamos estar trabalhando junto com a Igreja de Brás Cubas. Então, os casais pensem nisso. E hoje temos uma reunião relâmpago com todos os professores da EBD, adultos e departamento infantil. Após o término da EBD,
com a irmã Helene hoje, que é sala única aqui no templo. Nós vamos fazer essa reunião na capelinha para não atrapalhar o ensaio do coro jovem. Tá? Peço que os irmãos deem uma olhada no boletim. Nós temos muitas informações importantes e eventos acontecendo, já voltando ativa agora em fevereiro, que precisam ser valorizados. Mais algum aviso? Não? Então vamos para o nosso café. Obrigada.